galera do YouTube, beleza? Estamos aqui mais uma vez comigo, professor Caio Tavares, tá? E hoje eu vou resolver algumas questõezinhas da provinha da EFON, tá bom, galera? Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Vem comigo! Aqui, galera, questãozinha 21. Uma haste metálica a 0 graus Celsius mede 1 metro, conforme indicação de uma régua de vidro na mesma temperatura. Quando a haste e a régua são aquecidas a 300 graus Celsius, o comprimento da haste medido pela régua passa a ser de 1,006. Perfeito. Com base nessas informações, o coeficiente de dilatação linear do material que constitui a haste é... Ele nos fornece esses dados, que seriam o coeficiente da dilatação linear do vidro, né, como sendo 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Bacana. Vem comigo na resolução, turma. Aqui, turma boa. Provinha branca, né, nossa questão. Temperatura inicial 0 graus Celsius, a final 300. Temos aqui uma variação de temperatura, né, de 300 Celsius. Comprimento inicial 1 metro, final 1,006. Temos uma variação de comprimento, só que isso daqui para régua, né? Então, ó, para a régua, o ΔL dela vai ser dada pela expressão, deixa eu só colocar aqui para endireitar para vocês, pela expressão L0 alfa delta θ, né, que é a equação para a variação de comprimento, né, dilatação linear. O ΔL vai ser o L01, o alfa que ele deu, 9 vezes 10 a menos 6, o delta θ, 3 vezes 10 ao quadrado, né, visto que dá 300 Celsius. Vamos ter aqui um ΔL, turma, de 0,0027 metros para a régua, tá bom? Só que quando a temperatura, né, ela aumenta, né, a gente vai ter uma dilatação da régua e da haste que a gente está medindo também, né? Essa haste a gente vai medir com a régua que também sofreu esta dilatação, tá bom? Logo, quando a gente verifica que a régua passa para 1,006, tá? Na verdade, perdão, quando a haste passa para 1,006, a haste não passou para esse valor, tá? Porque o que estava medindo ela, que era a régua, também sofreu uma dilatação, tá ok? Então esse carinha aqui, essa haste, ele vai sofrer um aumento, tá, de tamanho, né? Sua dilatação linear vai aumentar de 1 metro para 1,006 mais esse tanto aqui, 0,0027. Então a haste passa de 1 metro para 1,0087 metros. Perfeito? Entenderam isso, galera? Isso aqui é o bizu, né? O mais importante dessa questãozinha é entender isso. Que quando a gente mede, né, com esse carinha, esse daqui, a gente precisa levar em consideração esse aumento também. Tá bom? Show de bola. Com isso, galera, para a haste, agora o ΔL, sendo dado por L0 alfa delta θ, teremos esse ΔL de 0,0087, né? E sendo igual a 1 vezes o alfa vezes 3 vezes 10 ao quadrado. O alfa é o que a gente quer descobrir. Acabou a física, partindo para a matemática, galera. Esse alfa vai ser, ó, 87 vezes 10 a menos 4, que divide 3 vezes 10 ao quadrado, dando isso daqui, né? E como resultado, 2,9 vezes 10 a menos 5. Perfeito? Fizemos a primeira questão, vamos para a próxima. Aqui, turminha, questãozinha de número 22. Em um recipiente termicamente isolado, 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius e 300 gramas de água a 65 graus Celsius são misturados. Perfeito. Após se alcançar o equilíbrio térmico, a temperatura da mistura é de aproximadamente, ele nos fornece como dados, o calor específico da água, de 1 caloria para cada grau Kelvin, calor específico do gelo, de 0,53 calorias grau Kelvin, grama Kelvin, tá? E o calor de fusão da água como 79,5 calorias por grama. Perfeito, turminha. Vem comigo na resolução. Turma, olha só. A massa de gelo 100 gramas a uma temperatura inicial de menos 20. A de água 300 gramas a uma temperatura de 65. A gente vai misturar esses dois, tá ok? Esse carinha estando mais quente, ele cede calor. Esse daqui, menos quente, recebe, né? Aumentando assim a sua temperatura. Vamos verificar se, porventura, esse carinha vai de menos 20 até 0 graus Celsius, continuando ainda no estado sólido, continuando ainda gelo. Vamos verificar quanto de calor ele precisaria, tá? Se ele for até a temperatura de 0 Celsius, turma, o calor que ele vai receber vai ser calor sensível, dado pela expressão mc delta θ, né? Onde a gente vai ter 100 vezes 0,53 vezes 20, né? Massa, calor específico, variação de temperatura, né? Final menos inicial. Isso totaliza
1.060 calorias. Perfeito. Então, para que ele receba 1.060 calorias, ele vai de menos 20 até zero, continuando ainda no estado sólido. Bacana. Já essa quantidade de água, se ela cede essa quantidade de calor para esse cara, a temperatura dele vai diminuir. Vamos verificar para quanto que iria essa temperatura dela? Né? A gente verifica que para isso, essa quantidade de calor perdida é o equivalente a MC delta θ, né? Que vai ser o menos 1060, menos, turma, preste atenção nisso, tá? Porque ele perdeu o calor. Quando ele perde calor, esse sinalzinho fica sendo de negativo. Massa, calor específico, variação de temperatura. O delta θ é a final menos a inicial. Então vai ser a final X menos a inicial 65. Bacana. Fazendo essa matemática, a gente vai descobrir uma temperatura para esse carinha de 61,46 graus Celsius. Perfeito. Então ela foi de 65 a 61 alguma coisa. Bacana. A gente verifica que esse cara ainda pode fornecer, né, mais calor para esse daqui. Né? Se esse cara, estando a zero no estado sólido, quando ele derrete indo para o estado líquido, ele muda, né, de estado físico e precisa ganhar uma quantidade de calor. Quanto que seria essa quantidade de calor, turma? Olha aqui, vem comigo. Para esse gelo derreter, olha só, vou tirar esse fio que estava aqui na frente, né? Olha só, para o gelo derreter, turma, o calor é latente, né? ml. Então vai ser a massa vezes o calor de latência, né, que ele deu no enunciado, como 79,5. Bacana. Vamos achar uma quantidade de 7.950 calorias. Perfeito. Essa quantidade de calor que a água está fornecendo, né, se ela fornecesse essa quantidade de calor, ela iria diminuir a sua temperatura e iria para quanto? 7.950 vai ser igual a 300 vezes 1 vezes o nosso delta θ, né? A gente vai verificar que a gente vai ter uma variação de temperatura, turma, de 26,5, né? Se a variação de temperatura é 26,5, eu sei que o delta θ é o θ menos θ0, né? Então a gente vai ter uma variação, uma temperatura final de 34,96, tá? Vejam que eu fiz diferente aqui, tá? Para vocês verem como é que seria, tá? A resolução desse exercício. Aqui eu usei o delta θ, depois de achar o delta θ, a gente joga nessa expressão para achar a temperatura final, enquanto aqui em cima eu já joguei a temperatura final no meio, tá? Da resolução aqui dessa parte, tá bom? Entenderam isso? Beleza, vamos para a segunda parte agora. Aqui, turminha, eu sei que a quantidade de calor recebido mais a quantidade de calor cedido vai ser igual a zero, tá? Só que quem está recebendo calor vai ser o gelo, né, que era gelo, aí teve a sua temperatura elevada até zero, depois de zero ele derreteu virando água. Então a gente tem aqui uma quantidade de água que está a 0 graus Celsius e aqui uma quantidade de água que está quente, né, uma temperatura que a gente acabou de achar anteriormente, né? Isso tudo vai dar zero, né, o somatório desses calores, que é a equação fundamental aí da calorimetria. Como aqui a gente não vai ter mudança de estado físico, todo o calor vai ser sensível, então MC delta θ desse cara mais MC delta θ desse cara vai ser igual a zero. Turma, acabou a física, vem para a matemática. 100 vezes 1 vezes delta θ, x menos zero, mais 300 vezes 1 vezes delta θ, x menos 34,96. Isso dá zero. Bacana. 100x mais 300x menos 300 vezes esse carinha aqui, dá 10.488. Isso igual a zero. 400x igual a 10.488, x igual a 26,22. Aproximadamente, né, se eu não me engano, a letra D, né, turma? A gente verifica aí depois lá no enunciado da questãozinha. Perfeito? Mais à frente eu passo mais questões para ajudar aí vocês, galera, nessa luta da aprovação. Beleza? Vamos embora.